Eu gostaria que o Luiz Antônio puxasse essa informação e que nosso companheirinho Lucas já fosse mantendo o primeiro contato, porque eu tenho um depoimento muito interessante e o Luiz Antônio vai explicar depois de concluir exatamente a introdução a essa matéria. Assédio moral contra servidores da Prefeitura Municipal, causa insatisfação de vítimas que consideram vergonhosa a decisão judicial. Uma decisão judicial proferida pelo Dr. Rafael Araújo. O Dr. Rafael Araújo sempre foi muito contundente em suas ações. E dessa vez, sinceramente, nos surpreendeu o abrandamento da sua pena, uma advertência a quem aparece assediando, ameaçando funcionários. Luiz Antônio tem os detalhes, pois não, Luiz Antônio? Apesar das evidências sobre assédio moral contra servidores públicos da Prefeitura de Araraquara durante a greve municipal, a branda decisão da Justiça do Trabalho causa insatisfação, tanto no sindicato que representa a categoria, como dos próprios servidores que foram vítimas destes assédios. Os assédios e ameaças proferidas pela vice-prefeita Meire Laurindo foram frontais e tudo ficou confirmado por meio de áudios e mensagens. No entanto, a decisão judicial foi apenas uma advertência, ou pelo menos é isso que pede o MPT. O mais revoltante, segundo os servidores, é que o assédio moral não ficou apenas nas ameaças, mas houve a concretização com a exoneração de pelo menos um funcionário que foi vítima deste assédio. Madalena. Agora, parece que você teve acesso a esse funcionário e que ele poderia até mesmo falar com o nosso programa. Isso mesmo, você conversou com ele, Luiz Antônio, você pode comandar exatamente esse papo, porque eu tô assim, viu, assustado. Comentei até com algumas pessoas, dizendo o seguinte, olha, comentei até com um juiz, se era normal depois de ter provas, gravações, ameaças contra funcionários, quer dizer, vem uma decisão de simplesmente fazer o quê, Ernesto? Não faça mais isso, senão eu vou ficar chateado. Uma advertência. Quer dizer, uma advertência diante de quadros gravíssimos. Agora nem sei como que o Sismar vai lidar com uma questão como essa. Está com você, Luiz Antônio. Antes da gente avaliar, o teor da decisão do MPT, da Ação Civil Pública, eu acho muito importante a gente entender o que se passou, especialmente dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, porque é essa denúncia que embasa a Ação Civil Pública. E aí nós estamos em contato com o José Guilherme, não é nenhum segredo, nenhum mistério, né? José Guilherme, a gente pode revelar o seu nome, porque você teria sido uma das pessoas vítimas do assédio por parte da própria vice-prefeita de Araraquara. Primeiramente, bom dia, você confirma esses assédios, como é que eles se deram ao longo aí, especialmente do período de greve dos servidores. Bom dia, José Guilherme. Bom dia, Luiz Antônio, bom dia, Madalena, Fernando, Ernesto, Gabi, bom dia aí a todos os ouvintes. Então, eu vou explicar rapidamente, eu me chamo José Guilherme, eu agradeço o espaço aí oferecido. Eu sou servidor público há 16 anos e eu estou aqui hoje para falar sobre essa ação do Ministério Público do Trabalho, né, que se refere, na verdade, a todos os servidores de Araraquara. Eu sou agente administrativo, mas eu tinha um cargo de confiança há 8 anos, né, para exercer função relacionada à minha formação. Eu sou bacharel licenciado em Ciências Sociais, tenho mestrado em Planejamento e Análise de Políticas Públicas, especialização em Gestão de Cidades. Minha função era planejar, implementar, monitorar e avaliar políticas públicas sobre população em situação de rua e sobre drogas, né. E o cerne da questão é que a Prefeitura de Araraquara, por meio da sua secretária de Desenvolvimento Social, que é inclusive a vice-prefeita, e do seu gerente de Proteção Social Especial, eles ameaçaram e cumpriram a ameaça de exonerar servidores em cargo de confiança, que era o meu caso, ou comissionados, que participaram da greve em maio desse ano. E a mensagem que eles passaram com os áudios e os prints das conversas que estão presentes na peça processual aí do MPT e com a minha exoneração foi clara. Aderiu à greve e perde o cargo. A essa ameaça criou um clima de medo, de intimidação para toda a categoria. E se eu aceitasse isso calado, eu estaria criando um manual da intimidação perfeita. Se isso fosse aceito,
o direito de greve ele deixaria de existir na prática para quem tem cargo de confiança, o comissionado ou para qualquer outro servidor público. Então o Ministério Público do Trabalho investigou, ele viu que a ameaça era real e ele afirmou que a decisão partiu do alto escalão, ou seja, do prefeito. E isso foi confessado pela própria secretária em depoimento ao MPT e também pelo prefeito em rede social, porque ele me atacou quando eu fui criticar uma postagem dele sobre o Festival Internacional de Dança de Araraquara, dizendo que minha opinião era irrelevante e que eu não iria lacrar em cima do governo, e me questionando se eu iria chorar de novo pedindo cargo. Então, vale destacar ainda que eu nunca pedi nenhum cargo. Ele me foi oferecido pela vice-prefeita, e não por eu ser de extrema-direita, mas por causa do meu currículo. E, além disso, o prefeito me bloqueou na rede social, o que tem impedido minha liberdade de expressão. O que é curioso, né? Porque a extrema-direita, ela ama bravejar em defesa da liberdade de expressão restrita, né? Mas parece que só serve para eles propagarem mentiras e discurso de ódio. Então, o Ministério Público do Trabalho moveu essa ação civil pública, que sim, começou por minha causa individual, mas ela acabou servindo como um escudo para os servidores, garantindo que ninguém mais seja punido por exercer um direito constitucional de greve. Porque quando você intimida o trabalhador, você prejudica todo o serviço público, né? Cria um ambiente de estresse, silêncio, e onde ninguém se sente seguro para lutar por melhorias. E quando o medo vence, todo mundo perde. Por exemplo, eu perdi parte do meu salário, R$950. Eu precisei ir atrás de um segundo emprego para completar minha renda. Eu tenho 2 filhos. Precisei parar com meu tratamento no CRASMA, com psiquiatra e psicólogo, simplesmente por falta de tempo. E isso tem afetado diretamente minha saúde mental. Mas, mesmo assim, se eu não denunciasse isso, a cidade perderia muito mais do que já vem perdendo com esse desgoverno. Perderia mais servidores intimidados, estressados e silenciados. E a gente sabe que o serviço público perde qualidade quando os trabalhadores têm medo de levantar a voz. E essa ação do Ministério Público do Trabalho é mais para garantir que o serviço público seja feito com dignidade e liberdade. Ela é vital para defender a dignidade de quem trabalha no município e a qualidade de serviço que a população recebe. Então, minha história pessoal de retaliação é apenas a ponta do iceberg. O que está realmente em jogo é um princípio vital para todos os servidores públicos municipais. Então, em resumo, essa ação do MPT é para garantir que em Araraquara o direito de greve seja respeitado e não punido. É uma vitória, na verdade, da coletividade diante a intimidação do executivo. Basicamente é isso que aconteceu. Olha, eu só gostaria, Zé Guilherme, que você repetisse a sua formação acadêmica. Eu sou bacharel e licenciado em Ciências Sociais pelo Unesp, tenho mestrado em Planejamento e Análise de Políticas Públicas pela Unesp, especialização em Gestão de Cidades pela Uninove. Então, é isso que eu digo a você, né? Uma pessoa tão bem preparada, tão bem formada, sabe? Aí você vem e vê, não é por nada não, por exemplo, qual que é a formação do Guidolin? Qual que é a formação do Pedrinho? Qual que é a formação de tantas pessoas que exercem cargos, que estão lá em cima, cargos de decisão? Sabe? É por isso que eu digo a você que é inaceitável. Como eu falei no comecinho do programa, uma afronta, por exemplo, à educação. Policiais nas escolas sim vão receber 8% a mais do que professores com nível superior. E 90% são soldados rasos. Eu não tenho nada contra soldado raso e tal, mas quer dizer, parece que a educação nesse país, a formação nesse país é desprezada, é jogada na lama, Luiz Antônio. Então, você ouve o Zé Guilherme aí, agora, Meire Laurindo, que decepção, hein? A senhora é uma funcionária pública. A senhora está se auto-perseguindo, porque a senhora não vai ser vice-prefeita pelo resto da vida. É lamentável que aconteça isso. Eu gostaria só de complementar com o José Guilherme, perguntando as ameaças e, no seu caso, se confirmou, você foi exonerado do cargo que exercia. Elas se davam pelo WhatsApp ou você teve algum encontro pessoal em que a Meire te disse isso numa reunião, por exemplo? Não, eu tive uma reunião com ela, com o gerente, a subsecretária, mas
como eu não posso cobrar como eu não posso provar nada sobre essa reunião, eu prefiro não comentar sobre ela. Mas sim, eu tive uma reunião para informar que eu seria exonerado e eles questionando, eles dizendo que estavam chateados com as minhas atitudes, basicamente. Quer dizer, você foi exonerado imediatamente após a adesão à greve, né? Qual que foi o intervalo de tempo entre essa ameaça e a confirmação da exoneração? Mais ou menos um mês. Um mês depois você tinha perdido o cargo, saiu o diário oficial, né? Com o meu nome. E o que você entende da postura do Ministério Público, né? Que o teu caso rendeu uma ação que vale para toda a categoria, né? Porque a ação civil pública pede basicamente que a vice-prefeita não torne a fazer ameaças. Você se sente contemplado com essa decisão, com esse apontamento do MPT? Eu não entendo muito de juridiquês, né? Certo. Mas a primeiro momento eu acho que é um avanço. Só deles terem acatado minha decisão, minha denúncia, é um avanço, mas eu vejo como como fala, acho que podia ter mais responsabilidade, sabe? Mais contundência na punição, né? Você não tem... Tá bom, você acha que você está satisfeito com a decisão? Eu não, porque eu conheço o Dr. Rafael, e o Dr. Rafael sempre foi muito pesado em suas penas. Agora, você tem aí flagrante de um monte de coisa que você levou para a justiça e outros funcionários levaram. E de repente a gente vê aí uma advertência. Espera um pouquinho só. Eu gostaria de saber o que o Sismar pode fazer, porque eu tive uma consulta e disse, não, agora você pode entrar até na esfera criminal e civil. Deu para entender ou não? Então, quer dizer, isso foi uma decisão da Justiça Trabalhista. Agora, com essa decisão, sabe, e com as provas que tem, vocês podem dar continuidade na ação civil e criminal. Uma indenização, claro, por danos morais, recondução inclusive. ao cargo, né? Não, porque o cargo é de livre provimento da gestão, né? Mas por toda a situação, pela ameaça, pela exposição, se eu, por exemplo, moral, como coordenador desse programa, se eu assediar você, você pode entrar na Justiça Criminal, na Justiça Civil ou não? Sim, claro que sim. Então, quer dizer, eu não sei, eu gostaria até de conversar com o Jacobucci para saber se, ficaram satisfeitos com a decisão proferida pelo Dr. Rafael. Vamos conversar, né? Buscar uma manifestação do sindicato. Bom, tá aí o assunto, agradece ao Zé Guilherme e a gente vai mostrando agora, hein? Meire, você é uma funcionária pública. Você não pode servir de garota de recado de um prefeito. Você tem sua independência para agir. Sabe? Você tem que se posicionar. Você foi eleita para se posicionar. E não simplesmente para ir contra aquele que esteve ao seu lado. Tá bom? É lamentável, mas enfim, temos que pontuar uma situação como essa. O Gustavo Jacobucci, que é o presidente do Sismar. Ô Jacobucci, como é que vocês viram a decisão do Dr. Rafael Araújo? Porque ele sempre foi muito contundente, bastante rigoroso em suas decisões, e eu vi muitas decisões, inclusive contra a prefeitura, decisões trabalhistas bastante pesadas, e agora um abrandamento em função de situações flagrantes, até com provas de falas e de mensagens. Prints, né? Então, quer dizer, agora resta a possibilidade de uma ação criminal e uma ação civil. Me diga uma coisa, qual vai ser a postura do Sismar? Bom dia, Gustavo, bom dia. Bom dia, Madalena, bom dia ao pessoal do mesão aí do Jornal da EP. De fato, é grave, né? Não há como conceber uma ameaça de frontal com um servidor ou com vários servidores, né? Que nesse caso teve prova sobre o direito de greve. Porém, o Ministério Público do Trabalho, ele não é um juiz, né? Ele é um promotor, onde ele teve um inquérito civil que foi avaliado, né? E na esfera dele não havia mais o que fazer. Constatado o crime, né, de assédio, ele mandou para a justiça. Tanto é que nos pedidos da ação dele, ele pede R$5.000 por trabalhador prejudicado, caso continue o assédio comprovado. Inclusive, é bom falar que outros procedimentos, inclusive está correndo em paralelo um de 2011, onde ele também nos aciona pedindo ajuda, sobre a comissão de combate ao assédio não está sendo respeitada pelo governo, né?
Então, pede-se que a gente procure alguns, vou até aproveitar o momento aqui, que a gente procure casos que tenham acontecendo de assédio para que haja uma outra ação na justiça, né, para que prove que, em alguns casos, só para exemplificar, e eu já volto para o assunto central, não foram a Comissão de Combate ao Assédio que foi instituída, né, pelo Ministério Público do Trabalho, não foram levadas a cabo a um processo administrativo, uma demissão, porque o governo, tanto o outro quanto esse, acabaram sentando em cima do documento. Então a gente tem um procedimento paralelo sobre isso, tamanho o assédio que há no município de Araraquara. Voltando ao caso específico do Guilherme, não dá para acreditar uma situação dessa. Porém, o que o Ministério Público pode fazer é mandar para a Justiça. Cabe a nós agora esperar que a Justiça condene, né? A gente espera que o juiz e a Justiça Trabalhista é muito boa por isso, e para isso, que haja uma condenação. O que não quer dizer que na reincidência, numa nova denúncia, não possa piorar ou aumentar a punição, né? Porque o Ministério Público também, por ser um caso, ele tem que começar mais... Não estou justificando, tá? Mas pelo que a gente infelizmente vê como é a justiça, como tem sido, se pede muita coisa também, acaba o tribunal não dando, o juiz não dando. O que não tira a importância de ser combatido em outras esferas o que aconteceu com ele. Inclusive a gente já pôs à disposição do sindicato, porque no serviço público você não tem como culpabilizar a pessoa quando é um processo feito por órgãos igual ao Ministério Público, a Justiça. Então, não independe de quem fez, quem vai responder é a Prefeitura. Então, se o Guilherme quiser fazer alguma coisa, tocar para frente, de acordo com essa sentença que ele tem aí, pela pessoa dele, o sindicato tem advogados para ele procurar danos morais, para ele achar o que ele quiser, paralelamente. Em outras esferas, né, Gustavo? Em outras esferas ele pode ingressar, né? Você acha que a justiça pode aumentar a punição? Porque essa foi indicada pelo parecer do MPT, mas a justiça pode dosar. O parecer do Dr. Rafael foi muito brando, é isso que eu digo a você. Porque quando você pesa a mão, a justiça, por exemplo, a justiça sempre ela dá um pouquinho mais um abrandamento. Na verdade, então, mas agora, com essa decisão do Ministério Público, sabe? A gente até brinca que o Ministério Público carrega nas tintas para a justiça aliviar um pouco. Né? Mas nesse caso, ele pegou leve. Já deu tudo para que na justiça a coisa não... Tô muito estranha, tô achando estranha essa decisão. Mas enfim, Jacobucci, para concluir, você estava dizendo o quê? Então, o que não atrapalha, né, esse pedido, essa decisão que possa vir desse processo judicial, que o Guilherme tenha e que ele queira entrar contra as pessoas, no caso contra a vice-prefeita, contra o outro rapaz que transmitiu a ameaça, contra o próprio prefeito. Aí seriam danos morais que o sindicato tem advogado e pode fazer. Mas, de fato, eu não discordo que o pedido foi um pouco leve. Poderia ser mais. Porém, uma junção de vários casos que podem surgir no processo pode fazer com que o juiz também tenha a prerrogativa e a opção de aumentar a pena, né? Porque a reincidência, de fato, nunca diminui a pena, sempre aumenta. Ô, Gustavo, agora a gente espera que a Justiça Trabalhista aumente sim isso daí, porque é recorrente, não começou hoje, é que essa foi gritante e comprovada. A gente tem inúmeros casos que infelizmente a gente não consegue uma prova cabal dessa e acaba passando. Mas isso que eu ia te perguntar. É isso que eu ia te perguntar. A gente está desde o início do ano ouvindo aqui e acolá, né? O Luiz Nassir caiu supostamente também por ser agressivo em relação aos servidores, usar expressões inadequadas, ameaçar mandar embora, acabou caindo. Recentemente vieram informações da Secretaria da Cultura a respeito disso. O DAI também tem manifestações internas, né, bastante contundentes a respeito de assédios. Há materialidade nessas questões? As comissões de combate e prevenção ao assédio estão funcionando e tentando contornar esses casos, esses apontamentos, Gustavo? É como eu comecei, Luiz. A comissão, existem pessoas de extrema qualidade e boa vontade. Porém, é o que eu falei no começo da minha fala. O Ministério Público tem uma ação paralela a essa, mostrando que a comissão está sendo abafada. Então, os prefeitos têm sentado em cima das indicações da comissão de assédio
e inclusive no ano passado teve uma discussão se o secretário podia ou não abrir um procedimento de investigação com o funcionário caso a comissão constatasse que tinha. E a briga do Dr. Rafael especificamente foi que não pode sentar em cima, ele não tem opção. Se a comissão diz que há indícios, o processo administrativo tem que correr independente da opinião dos procuradores, do prefeito. Então a gente também está nesse procedimento paralelamente para que sejam culpabilizados e penalizados as pessoas que, no modo popular de dizer, sentarem em cima das indicações. Porque senão tem proteção, né? Isso não tá pode muito haver. bom. Gustavo, muito obrigado. Deu aí o esclarecimento necessário para todos os funcionários públicos que estão acompanhando o programa nesta manhã. É isso aí. Jornal da